Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta noite, depois de chegar de um culto abençoado, eu cheguei inspirado para nós meditar sobre uma palavra aqui nesta noite, que está em Lucas capítulo 17, versículo de número 10, que diz assim: Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer, Então está aqui uma palavra de Lucas 17:10. O crente tem que ser abundante. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: por isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, abundância, o crente não pode trabalhar no raso, tem que trabalhar e fazer as coisas de Deus nunca no raso. O trabalho e a obediência tem que ser sempre abundante para o Senhor, obedecer e trabalhar de forma abundante. Agora, meus queridos, o que eu quero nesta noite meditar convosco e está no meu coração, é que nós, por que devemos nós fazer tudo e ainda nos sentir em falta, Fazendo tudo, ainda dizer assim, somos servos inúteis. Por quê? Porque nós recebemos de Deus algo que existem dois extremos muito graves, dois extremos muito grandes. Primeiro extremo é o livramento do inferno. Primeira coisa que nós recebemos de Deus é o livramento do inferno. O inferno é tão grave que Jesus disse que se teu olho te escandalizar, arranca-lhe fora. Se a tua mão te escandalizar, corta a tua mão fora. Porque é melhor tu entrar na vida faltando uma mão ou faltando um olho do que tu cair no inferno com os olhos e com as mãos, com tudo, e ficar lá no tormento com teu corpo perfeito. Então é tão grave e tão importante que o livramento do inferno é algo que Jesus falou, e é tão importante que é melhor nós mutilar o nosso corpo do que ir para o inferno. É melhor você mutilar o teu corpo do que você ir para o inferno. Por outro lado, um outro extremo é que existe uma recompensa. Além disso, uma recompensa. Nós, além de termos o livramento do inferno, nós temos a promessa de um céu de glória. Nós temos a promessa de uma eternidade com Deus, uma eternidade sem sofrimento, uma eternidade sem tormento. Então nós temos os dois extremos. Então, meus irmãos, eu vejo às vezes tantos crentes que estão servindo a Deus no raso, fazendo o mínimo que pode. Às vezes pessoas estão presas às tradições de religião. Mas faz tanto tempo que eu faço isso. Reconhece uma coisa na palavra, mas não volta atrás na sua religião, estou igual os fariseus. Irmãos, eu posso estar 50 anos fazendo algo, se eu ler na palavra de mas para aí, isso que eu estou fazendo errado. Eu tenho que ter a humildade de mudar aquilo. Eu tenho que ter humildade. Porque o que eu quero? Eu quero o céu. O meu alvo é o céu. Tive que mudar um pouco de posição aqui porque o meu celular está terminando a bateria, mas vamos continuar. Irmãos, o meu alvo é o céu. Então, fazendo tudo, eu ainda me sinto em falta. Me sinto em falta porque eu acho que eu tenho que fazer mais. Na verdade, só pelo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário já seria suficiente para eu ter desejo de fazer muito mais pela minha salvação. Porque eu alcancei uma graça que eu não alcançaria. E hoje as pessoas estão presas, porque na verdade o que acontece? Vejam bem o que acontece. Nós temos que tomar cuidado, porque muitos estão presos lá no mundo. No mundo estão presos lá e eles torcem por time de futebol. E eles estão lá, eles lutam por time de futebol, por clube social, por coisa. Aí eles vêm para a igreja para servir a Deus. Porque quando vem para a igreja é para servir a Deus. E muitos deles se tornam de novo reféns de um sistema religioso. Como, por exemplo, você está numa prisão, você está numa cela e sai de uma cela para outra. E você agora está feliz porque está numa cela diferente, mas você continua preso à mesma coisa.
Eu quando me converti, eu sempre digo, irmãos, tentaram de todas as formas me transformar num religioso, porque todo mundo passa por isso. As pessoas querem transformar você num religioso. Agora, o que eu dizia para essas pessoas? Para aí, não foi determinada placa de igreja que falou comigo dentro do campo de futebol, quando eu estava jogando futebol e a voz chegou para mim e disse, aí não é mais teu lugar. Não foi uma placa de igreja que falou comigo. Quem falou comigo foi Jesus, quem falou comigo foi Deus. Eu nem conhecia, né? Nem conhecia, então foi Deus que falou comigo. Então foi Ele que falou comigo, eu tenho que servir a Ele, porque foi Ele que me chamou. Então por isso que eu não me torno. A Bíblia diz, fosse comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Não fazer servos dos homens, não adianta você trocar de cela e continuar preso, não adianta. Então nós temos que ser livres para servir a Deus. Então o que acontece? Hoje tem muitas coisas que estão na tradição, as pessoas leem na Bíblia, mas elas enxergam sempre de acordo com a tradição, elas não mudam de tradição. E vivem uma vida rasa e rasa. Tem gente que já fechou, já é uma vida fechada. Eu não sou ainda uma vida fechada, irmãos. Eu não sou ainda aquela, eu fechei, selei, é isso que eu vou servir. Não, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Se amanhã eu ler a Bíblia e eu tiver um entendimento de alguma coisa que eu esteja errando hoje, eu vou tentar fazer. Porque eu quero ser salvo. Eu entendo que eu tive um livramento do inferno, do tormento eterno. Que você vê, por exemplo, aquele homem rico, né? É uma parábola, claro que existe um outro sentido figurativo da palavra entre Israel e os gentios, mas claro. Mas vamos se pegar na história que Jesus contou. O homem rico que estava lá agora, ele queria só uma ponta de dedo molhada na água, para poder refrescar a sua língua. Porque o lugar que ele estava era um lugar de tormento. Então ele não teve o livramento do tormento. Então o que acontece? Hoje eu tenho que reconhecer que eu tive o livramento do tormento. E além de ter o livramento do tormento, que só o livramento já seria bom, eu ainda teria uma recompensa. Uma recompensa de céu, um lugar que Jesus disse foi preparado. Por isso que eu sou daquele assim, fazendo tudo ainda me sinto inútil. Fazendo tudo. Ainda fazendo tudo que Jesus mandou, lavando os pés dos irmãos, que muita gente fala, mas o lava-pé, igrejinha do lava-pé. Por que eu lavo os pés? Eu lavo os pés porque o meu mestre fez e mandou eu fazer, né? Ele disse, vós deveis fazer, então vocês têm a obrigação, em outras palavras, vocês têm a obrigação de fazer, e eu mesmo fazendo tudo ainda acho que eu estou em falta. Eu ainda acho que eu preciso melhorar, preciso mais. E preciso procurar na Bíblia se alguma coisa eu estou errando para poder aperfeiçoar mais a minha vida, porque eu preciso aperfeiçoar a minha vida. Eu sou um cidadão do céu, então eu preciso aperfeiçoar. Eu recebi de Deus algo que eu não tinha condições de receber. Então eu preciso ser fiel a Ele o máximo que eu puder. E guardar a palavra. Viver a palavra. Viver a palavra. Ser submisso a Deus pela palavra. E não me deixar ser dominado por tradições dos homens. Não me deixar ser conduzido por mente de outro homem. Não, mente humana, não. Posso respeito sim, tem meu pastor hoje, eu fui submisso ao presidente da convenção, depois fui presidente da convenção, teve muita gente submissa a mim, e hoje eu sou submisso de novo ao meu presidente da convenção, que tem 30 anos, né? Nem sei se tem 30 ainda. Né? Sou submisso a ele e tudo, mas eu sou submisso a ele porque eu reconheço nele que ele é submisso a Deus. Porque se ele não fosse submisso a Deus, eu não tenho o dever de ser submisso a ele. Por isso, fazendo tudo, ainda devemos nos sentir em falta, porque nós devemos ser abundantes, na nossa obediência com Deus, porque tem muita gente achando aí que vai ser salvo porque está debaixo de uma placa de igreja. Só isso não. Devemos congregar? Sim, devemos congregar, devemos ter a nossa igreja? Devemos, mas não vamos ser salvos porque estamos debaixo de uma placa de igreja. Vamos ser salvos por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e pela nossa forma de servir Ele, de ser obediente a Ele, de andar segundo os princípios da Sua palavra, para que nós possamos alcançar o preço, o dom maior da vida cristã, que é a salvação eterna. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica esse
vídeo para nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, sejamos nós abundantes e venhamos cada dia mais caminhar e dar um passo a mais no aperfeiçoamento da nossa vida com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, a paz do Senhor.